Dia bom, família. Eu finalmente consegui. Quer dizer, ainda não consegui, né? Eu acho. Mas eu participei de um processo seletivo. Sim, finalmente eu decidi pegar logo o emprego, porque, para quem não sabe, no ano passado eu enrolei muito para tentar arranjar um emprego, simplesmente por medo de trabalhar pela primeira vez na vida e outras coisas. Então eu sempre enrolava, sempre procrastinava, muito mais por medo mesmo, por insegurança. E neste ano, em fevereiro, eu pensei, não, quer saber? Vai logo, entendeu? Tipo, mano, só pega o emprego e foda-se. E foi isso que eu fiz. Então, metade deste mês, fevereiro, minha mãe, ela havia falado que tinha uma empresa de telemarketing, sim, telemarketing, que eu podia pegar, né, escolher aquele trabalho para eu trabalhar, né, para eu finalmente ganhar meu primeiro salário. Só que eu pensei na hora, porra, mano, telemarketing. Porque eu nunca trabalhei com telemarketing, mas eu sei que é talvez top 3 piores trabalhos CLT do mundo, entendeu? Talvez só não seja pior do que trabalhar em supermercado. Então, inicialmente eu fiquei com esse pensamento sobre esse trabalho que minha mãe falou, só que o meu amigo Nicolas, que eu citei só uma vez aqui no canal, que é meu melhor amigo de infância e tal, ele falou, né, que ele saiu do trabalho dele antes, que era no Mercado Livre, que era de auxiliar de logística, e ele mudou para um trabalho de telemarketing. E aí, quando ele disse isso, meio que acabou me motivando a trabalhar exatamente naquele telemarketing que minha mãe citou. Meio que eu criei mais coragem do nada para eu trabalhar nisso. Aí eu pensei, tá, eu sei que é uma merda telemarketing, eu sei que é uma merda, mas eu vou fazer. Eu vou fazer só para ver se é para mim, se eu tanco ou não tanco, entendeu? É melhor testar do que nunca testar, eu acho, com exceção de supermercado. Mas enfim, então eu peguei ali um dia aleatório de uma semana aleatória e decidi me colocar ali no processo seletivo. Então apareceu uma moça falando o que tem no trabalho, qual é o salário. Quer dizer, escala não tinha, mas né, tem horário, que é turno da manhã, tarde, meio período, período integral, VA, tipo os benefícios no geral, tudo, quase tudo, tirando as escalas, não sei porquê, mas tudo bem. E então eu decidi, beleza, vou me candidatar. Me candidatei, coloquei, entrei num link, coloquei tudo, as informações que eles pediam, nome, gênero, idade, essas porra, entendeu? E então eu fiquei esperando, tudo mais. Aí depois que eu me candidatei, apareceu uma mensagem de que ia ter um processo seletivo às 10h45 da manhã, que para mim é um horário de merda para processo seletivo, porque é nesse horário que eu começo a preparar o almoço, sacou? Por isso que para mim é uma merda esse horário. Mas, enfim, tudo bem. Mas então eu decidi ir, óbvio. E quando deu 10h45, eu tive que baixar o aplicativo Teams para fazer o processo seletivo online, mas acabou não dando certo. E por quê? Porque a internet da moça que ia fazer o processo seletivo ali não estava funcionando. Tipo, estava caindo toda hora e no fim acabou
não dando certo. Fazer o quê, né? E, não, e o pior é que eu não sei porquê, mas aquela mesma moça, que é ela que ia fazer o processo seletivo, né, que ia falar comigo e tal, eu não sei porquê, mas ela não mandou o link da reunião do Teams, justamente para fazer o processo seletivo, porque tem que mandar antes, óbvio. E ela não havia mandado. Ela havia mandado mensagem e tal, mas mandou mais nada depois. Mesmo, tipo, já tendo passado das 10h45. Ah, inclusive eu fiquei desesperado pra cacete, porque eu pensei, putz, mano, será que tem um grupo lá que só os ADMs podem falar, que toda hora aparece lá as vagas pra se inscrever. Aí eu pensei, pô, será que é lá que tava o link? Porque eu enrolei pra entrar naquele grupo que só os ADMs falam. Mas não era. Ainda bem. Mas só fui saber disso depois. Mesmo que não tenha dado certo essas 10h45 justamente por causa da internet da mulher, ela mudou o horário da entrevista para 13h30 da tarde. Aí já é um horário que eu considero bem melhor para processo seletivo. Então pensei, beleza, então vou esperar de novo até chegar o horário. Esperei. Deu errado de novo pelo exato mesmo motivo. E aí, na hora que deu o horário, se não me engano, aí apareceu que ela adiou novamente a reunião, só que dessa vez para domingo às 10h30 da manhã. Não, às 13h30 da manhã. Ou 13h45, por aí. E aí eu pensei, não é possível. Não é possível que ela adiou para domingo. Por que domingo? Caralho. Domingo? Mano, domingo a maioria das pessoas está descansando. É folga para a maioria das pessoas. Por que domingo, porra? Meu Deus. Quer dizer, tem uma lógica, né? Porque é o dia que é mais comum das pessoas estarem disponíveis para fazer qualquer coisa, mas mesmo assim é uma merda do caralho. Se fosse sábado, aí beleza. E o pior de tudo é que eu marquei com a minha mãe da gente ir ao cinema ver o novo filme do Sam Raimi, né, que é o diretor da trilogia do Aranha do Tobey, diretor de Evil Dead, que é o filme Socorro, né, que está nos cinemas até agora. E a gente planejou ir no sábado, só que no sábado acabou enrolando um imprevisto envolvendo a minha família, quase no geral. Aí foi para domingo, só que domingo não ia dar pra gente ir porque eu tinha o processo seletivo. E eu nem sabia quanto tempo ia durar o processo, entendeu? Aí eu fiquei, puta, mano, aí é foda, mano. Eu vou ter que adiar a porra do cinema. Mas enfim, aí a gente adiou por causa disso. Aí chegou às 13h30 da tarde do domingo e adivinha? Nenhum sinal da moça. Nenhum sinal. Só para vocês terem uma ideia, ela estava indisponível no WhatsApp desde sexta-feira. Já era domingo. E ela não estava no WhatsApp desde sexta. Eu fiquei, cara, que porra é essa? Mano, quando eu vi isso antes das 13h30 da tarde, eu pensei, eu tô achando que isso não vai dar certo. E adivinha? Não deu certo. Cara, foi pior do que nas outras duas vezes, velho. Ou seja, eu adiei o cinema pra porra nenhuma. Então, essa mulher, ela não disse mais nada, ela não falou mais nada depois. Ela não apareceu pra esclarecer, foda-se, não pediu desculpas. Só fez eu perder meu tempo com porra nenhuma. Mas enfim, na mesma semana, foi o que? Segunda, terça? É, por aí. Eu decidi novamente me candidatar, só que dessa vez escolhendo uma outra mulher para fazer a entrevista. Porque lá tem 3 opções de mulheres, né, de moças que vão atender. E aí sim funcionou.
Aí eu fui chamado novamente para fazer o processo seletivo e essa outra moça, ela já mandou o link logo de cara, diferente da primeira, que ela nem havia mandado o link. Tipo, ela só mandou o link da reunião no Teams justamente quando ela falou que tinha que fazer o processo seletivo no domingo. Aí sim ela mandou. Só que essa outra mulher já mandou logo de cara, logo de primeira. E aí eu já pensei, já foi mais profissional, gostei. Então, eu entrei lá no horário, que foi às 10h30 da manhã, que eu esqueci o dia, mas foi às 10h30, que, como eu disse, é um horário merda, mas tudo bem. Aí eu entrei lá e pronto, deu certo. Ela tava lá. Aí entrou eu na reunião e mais umas moças, né, mais algumas mulheres. E engraçado que a moça que ia fazer a entrevista, ela perguntou se as meninas estavam ouvindo. E ela falou meninas porque ela não percebeu que tinha um homem ali, que era eu. Porque muito provavelmente ela já estava acostumada com só ter meninas fazendo a entrevista, que é uma situação atual. Aí então eu falei lá tranquilo e tal, e aí quando ela perguntou o que era ser operador de cobrança para mim, que é o trabalho que eu me candidatei de telemarketing, aí eu fiquei meio na dúvida, mesmo eu sabendo o que era. Tipo, só pelo nome dá pra saber o que é. Só que eu fiquei, mano, eu não pesquisei antes, será que eu sei mesmo? Aí eu chutei, eu fiquei enrolando pra cacete na minha fala, só para eu conseguir elaborar na minha mente o que é o operador de cobrança. Aí eu falei, da forma mais simples do mundo. Ah, é um profissional que ele liga para os clientes, né, que ele fala com os clientes que estão devendo alguma coisa, né, para que o pagamento seja recebido e tal. Aí eu falei isso, né, só que enrolando muito mais. E na minha cabeça eu pensei, mano, né, será? Será que eu errei? Será? Não, putz, não é possível, mano. Eu espero que eu não tenha errado. Eu espero que eu não tenha errado. Porque, tipo, eu havia pensado, cara, eu posso pesquisar antes só pra ter certeza. E eu não pesquisei. Ah, vai entender por quê, mas eu não havia pesquisado. Aí é por isso que eu fiquei com esse medo, sacou? De ter errado. Mas no fim eu terminei o processo seletivo, aí ela falou que eu já podia sair. Aí beleza, saí, aí eu fiquei pensando, ai meu Deus do céu, eu errei, não era. Eu falei errado, não é possível, não é possível. Aí a moça, ela falou que eu tinha que esperar até às 6 da noite para eu receber a resposta para ver se eu passei ou não do processo seletivo. Chegou 6 da noite, na verdade um pouquinho antes, e passei. E eu passei justamente porque eu acertei o que era o operador de cobrança, mas como eu falei, eu tava tão desconfiado do que eu falei, mesmo sendo algo óbvio, que aí eu fiquei com medo, mas tudo bem, passei tranquilo. Então, nesse mesmo dia, foi me falado que no dia seguinte, dia 19, que eu ia fazer um exame médico justamente para ver se eu tô apto a trabalhar nisso ou não. Aí eu pensei, logo no dia seguinte, podia ter pelo menos um dia de descanso depois desse processo seletivo. Mas enfim, esse exame ele foi marcado para meio-dia e ponto. E o que eu tinha que fazer antes? Eu tinha que, no caso, ia ser enviado para mim um link no meu e-mail para eu anexar os meus documentos, no caso, RG, CPF, CID, no caso, CDI, o que mais? Como é? Eleitoral é... Puta que pariu! Ah, eleitoral, eu esqueci a primeira palavra, mas enfim, foto do rosto e tal. Então, eu tive que mandar tudo isso em anexo, só que eu não recebi a porcaria do link por e-mail. E lá já estava falando, né, num documento,
que se eu não recebesse o link, era só no dia do exame, que era o dia seguinte, para eu levar todos esses documentos presencialmente para eu fazer o processo mesmo assim. Aí também tem o comprovante de residência, que sempre vão pedir, óbvio. Então eu pensei, mano, vou ter que fazer o mais difícil. Quer dizer, mais difícil? Sei lá. Não, mas é mais difícil, né? Que é levar os documentos presencialmente. Porque, cara, o negócio do anexo é só mandar o anexo, aí depois guarda os documentos, acabou. Entendeu? Só que de qualquer jeito eu tinha que levar os documentos presencialmente só para garantir caso acontecesse algum problema, algum erro. Então era importante levar mesmo se o link tivesse aparecido para mim. Mas enfim, aí dentre as coisas que eu tinha que fazer, eu também tinha que fazer outra coisa, que era o quê? Me cadastrar no Banco Santander. Por quê? Porque o pagamento, né, o salário, ele é recebido através do Santander. Aí eu pensei, cara, meu Deus do céu, vai ser chato pra caralho. Mas enfim, eu baixei o app do Santander, eu fui lá para me cadastrar, obviamente, no banco, só que tava dando erro. Sempre que eu tentava terminar o cadastro, não funcionava. Porque aparecia lá um aviso de que estavam fazendo ajustes e coisa do tipo. Eu pensei, cara, que ajustes são esses? Aí eu pensei, deve ser coisa na manutenção. Só que, cara, esse bagulho dos ajustes durou uma eternidade. Durou muito tempo. Tipo, durou até o dia seguinte e não resolveu. Tipo, não sumiu esse aviso. Aí eu pensei, cara, não acredito que eu vou ter que ir presencialmente no Santander para me cadastrar. Eu não acredito. E eu tive que fazer isso no dia seguinte, logo de manhã. Eu fui fazer isso no dia 19, no dia do exame, às 8, tipo, eu saí daqui 8h30 da manhã pra eu já ir logo pra lá, porque, mano, sabe, sei lá, quanto tempo eu ia durar dentro do Santander só pra me cadastrar, porque podia demorar, como também podia não demorar muito, dependendo da fila e outras coisas. Mas então eu fui lá, 30 minutos de a pé daqui para lá, tranquilo, e eu consegui me cadastrar muito tranquilo. E o bom é que quando eu cheguei lá no Santander, não tinha fila. Tipo, tinha uma pessoa sendo atendida no caixa e nada mais. Aí eu era o primeiro da fila, digamos assim, aí foi chegando outros clientes, e aí eu fui chamado, me cadastrei, recebi meu cartão de débito, e é isso, me cadastrei, aí tinha lá, né, número de agência, o número da conta, é o básico, né, que todo mundo sabe de banco. Peraí. Nossa senhora, arrotei. Mas enfim, voltando, eles me pediam, a empresa, né, ela pediu para que ou eu pegasse um documento que acho que tanto físico quanto em PDF, não sei muito bem dizer, que mostrava justamente a minha conta, que tinha lá a agência, não, o número da agência e o número da conta em si. Ou eu podia simplesmente tirar print, que também poderia ser. Então eu desbloqueei também, né, o cartão de débito lá no banco mesmo, super de boa. Aí eu voltei para casa, almocei, e aí, tipo, faltando poucos minutos pro meio-dia, aí eu fui até a empresa desse telemarketing. E, meu amigo, para minha sorte, essa empresa, ela fica a 20 minutos de distância da minha casa. Sério, 20 minutos. Eu chego lá muito rápido. Mano, é indo a pé, tá? Indo a pé, eu chego em 20 minutos. É mais perto daqui para lá do que o Banco do Santander, em que eu fui antes.
Então, meu parceiro, vai ser assim uma mão na roda ir para lá todo dia. Vai ser muito tranquilo. Cheguei lá e falei: "Ah, vou fazer exame, beleza". Fica ali no banco lá esperando. Aí já tinha outros candidatos, né, outras pessoas que iam trabalhar também lá. E estavam todo mundo ali sentado numas cadeiras, aí eu fiquei lá também. E antes de a gente fazer o exame, foi passado várias folhas, acho que umas 4 ou 5, que a gente tinha que fazer basicamente escrever lá várias coisas sobre o trabalho ou questões de saúde. Então, por exemplo, se a visão tá boa, se a audição tá boa. Quer dizer, acho que não audição, né? Mas enfim, se tem alguma doença, se tem rinite, bronquite, asma, e várias coisas. Aí, assuntos envolvendo o trabalho em si. Então, tem o benefício de vale-refeição, de vale transporte. Então tinha essas coisas também, né, para deixar bem claro o que eu ia querer. Terminei lá de preencher, eu demorei um pouco e tudo mais. Eu até pesquisei assim na internet para ver algumas coisas que eu não estava entendendo muito bem, mas eu consegui terminar tranquilo. Aí eu só tinha que esperar eu ser chamado. E a moça, ela pediu que, tipo, mesmo eu tendo trazido todos os documentos que eu mencionei, mesmo assim, ela pediu para que geral enviasse, não, por e-mail não, por WhatsApp, pelo WhatsApp dela, todos os documentos necessários. Eu fiz uma impressão do meu certificado de conclusão de ensino médio e também do meu CDI, né, que é o comprovante de dispensa de incorporação, que é do alistamento militar, que inclusive eu percebi que eu ainda não havia baixado o CDI. Aquilo foi há 2 anos e eu não havia baixado. Eu só havia baixado o comprovante de alistamento e não de dispensa. Eu fui ver lá, CDI. Aí foi aí que eu percebi que eu não tinha o CDI ainda. Então eu fui lá pro site do alistamento militar, que eu fiz o alistamento lá, e baixei o CDI. Aí beleza. Se eu não tivesse prestado atenção nisso, aí eu teria mandado para a moça o comprovante de alistamento, só que eles não queriam o de alistamento, tinha que ser o de dispensa, mas tudo bem. Aí eu imprimi só para garantir, caso eles pedissem, e no fim, não precisou, porque ela queria que a gente só mandasse pro WhatsApp mesmo, já que eles não iam ficar com nenhum documento. Mas enfim, mandei para lá, tudo certinho, bonitinho. E é isso, fui chamado, respondi algumas perguntas. E aí então, depois disso, ela pediu para eu esperar para eu ser atendido pela médica, justamente para começar o processo do exame. Então eu fui chamado lá, fiz. Qual é mesmo? É um negócio auditivo, né? Que é colocado um fone de ouvido, aí tem que ouvir. Qual é mesmo o nome? Eu esqueci a palavra, mas tem que ouvir frequências específicas de um lado para o outro, aí você tem que apertar um botão, caso você identifique essas frequências para ver como está a sua audição, sacou? Então, depois disso, eu tinha que esperar o outro médico para verificar outras coisas de mim, né? Se eu tenho alguma doença e tal, só para registrar mesmo. E meu parceiro demorou pra caralho para eu ser chamado. Na verdade, eu nem fui chamado por esse doutor. A doutora foi rápido, só que o doutor, eu não sei porquê, mas ele não chamava ninguém. Aí eu percebi que outras pessoas que se candidataram à vaga, elas iam lá para a sala do doutor, mesmo sem ele chamar. Aí eu pensei, cara, se elas estão indo e aparentemente tá dando certo, ir lá mesmo sem ser avisada para ir, então é melhor eu ir. Então eu fui até o doutor e lá foi muito rápido.
E sabe qual é o pior? Eu fiquei, se pá, mais de 1 hora só esperando esse cara pra chamar e não chamava nunca. Porque me foi falado, ó, fica ali esperando ele chamar. Mas ele não chamava ninguém. Então como eu falei, fui lá e foi muito rápido. Muito rápido. Nossa, mas foi muito rápido. Aí eu percebi que eu perdi muito tempo da minha vida. Muito tempo. Mas pelo menos eu acabei fazendo um certo exercício mental de sentir tédio. Sabe? De ficar um bom tempo sentindo tédio, porque é bom sentir tédio. Eu não vou explicar muito isso, porque foda-se. Pro assunto do vídeo, mas enfim. Então, eu só tinha que tirar uma foto do que eu recebi do médico, justamente para a empresa ficar sabendo da minha condição de saúde mesmo. Então, eu finalmente vazei. Foi tipo, eu entrei lá meio-dia, certo? Aí eu saí às 3 da tarde, sendo que eu podia ter saído 2 da tarde ou a 1 talvez, se eu não tivesse esperado o médico. Se eu tivesse ido lá direto, nossa, mas eu teria saído muito mais cedo do que eu saí, muito mais. Então eu voltei para casa e é isso. Aí agora eu tenho que esperar eles mandarem mais alguma coisa, porque falaram que ia passar mais coisas depois, ainda não passaram, mas enfim, eu tenho que esperar. Ah, é. E a moça, né, que atendeu lá na própria empresa, ela escreveu que eu tenho que voltar para lá dia 25. Mas aparentemente não é para trabalhar de uma vez, diretão. Não. E como eu sei disso? Eu sei disso porque lembra do meu amigo Nicolas, que eu mencionei, meu amigo de infância? Então, ele está trabalhando exatamente nessa empresa que eu fui, no mesmo lugar. Não basta ser a mesma empresa, é no mesmo lugar. Porque teve até, acho que foi ontem mesmo, que ele mandou uma foto da rua em que ele estava. E era exatamente a rua que eu tenho que passar para eu chegar na empresa. Para vocês verem. E ele começou muito recentemente. E, e realmente, isso é uma baita de uma coincidência. E ainda bem que a gente vai trabalhar junto, vai ser legal. Creio eu. Mas então, esse amigo, o Nicolas, ele me falou que você não vai começar trabalhando na empresa. Você vai, na verdade, fazer uma prova. E ele falou lá que você vai aprender várias teorias envolvendo o trabalho, e aí depois tem que fazer uma prova. Ele até falou que tem que levar lápis, quer dizer, caneta e caderno para você anotar as coisas, porque são muitas informações. Segundo ele, são várias informações. E ainda bem que ele me disse isso, porque eu não ia fazer a menor ideia. Por mais que, parando para pensar, talvez seja meio óbvio, entre aspas, mas eu acho que eu não teria parado para pensar nisso, que eu tenho que fazer prova e outras coisas antes de trabalhar para valer. Mas faz sentido, isso é até mais profissional. E eu gostei desse detalhe. Aí ele falou que tem que ser, que você tem que tirar pelo menos 80% de nota da prova para você passar, que já é muita coisa. Mas, enfim, eu espero que eu me dê bem. Vamos ver, né? E o legal é que o Nicolas e eu vamos trabalhar basicamente no mesmo turno que é o da manhã. Só que, se eu não me engano, ele vai trabalhar período integral, porque ele falou que ele vai trabalhar por 8 horas. Então, eu trabalho das 8 às 2 da tarde, enquanto ele trabalha das 8 às 4 da tarde. Então, ele sai 2 horas depois. Pior para ele, né? Assim, o meu período, que foi o que eu escolhi, ele é R$ 1.600 e o integral ele é 1.700. Então, tipo, é só R$ 100 de diferença, mas eu preferi o de 1.600 justamente porque tem mais flexibilidade para mim. É melhor para minha saúde. Então foi isso que eu escolhi. E eu sei que esse não é o melhor trabalho para minha situação atual, porque atualmente eu estou ainda com problema de garganta. Eu sei.
Mas eu, mesmo assim, eu vou arriscar, porque acho que é o trabalho mais fácil que eu consegui pegar por enquanto. Então, eu vou fazer esse trabalho só para ver se vai dar certo. Se não der certo, eu saio e tá tudo bem. Mas eu espero que dê certo para eu finalmente ganhar meu salário mensalmente, para eu poder finalmente comprar as coisas que eu quero comprar e que eu preciso, né, para o meu futuro. Mas, enfim, eu acho que é isso o vídeo. Eu vou postar outros vídeos depois, atualizando justamente sobre esse novo trabalho que eu vou fazer. Então, lembrando que só na próxima semana que eu vou continuar com todo esse processo antes de trabalhar para valer. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like, inscrevam-se no canal caso ainda não sejam inscritos. Sigam-me no TikTok e no Instagram, só que mais no Instagram. Então, é isso, família. Até a próxima. Falou!